Ei, Gary. Ei, Gary. Ei, caras, estou entusiasmado. Obrigado por virem. Parece que faz tanto tempo que eu os vi pela última vez. Nós sempre estamos aqui, você apenas nem sempre nos vê. Falando de um tempo longo, depois dessa visita, todas as nossas 3 últimas aparições vão acontecer em dezembro, os 3 próximos feriados de Natal, 1999, 2000 e 2001. Você já sabe o suficiente para perdoar, e nós sabemos que você vai continuar no caminho que escolheu. Nesse ponto, nós estamos vindo apenas para apoiá-lo, e acrescentar só algumas poucas observações, para seu próprio benefício. Já que o sexo é parte do que você chama de vida, e uma vez que nós já sabemos que você quer falar sobre isso, por onde você gostaria de começar? A boa e velha Pursa, sempre direta ao ponto. Você já falou sobre como o curso ensina que a tentação quer me convencer de que eu sou um corpo, então, acho que a questão é: como eu posso viver a vida normal que você disse que eu poderia viver, praticar o curso, e ainda não me sentir mal sobre aquela parte da identificação com o corpo na minha vida de sonho? Lembrando-se do que isso é, e perdoando no momento apropriado. Um sonho não é nada, e o sexo não é nada. Mas eu não recomendaria que você se virasse para sua parceira, depois de fazer amor, e dissesse: isso não foi nada. Eu sabia que estava fazendo algo errado. Entretanto, você pode perceber qual é a verdade, sempre que quiser. Por exemplo, o curso diz logo no início: fantasias são um meio de fazer associações falsas, e tentar obter prazer através delas. Mas embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença neles. Então, tudo é fantasia, e a parte sexual dela é uma tentativa de obter prazer de uma falsa associação. Acho que parte disso é o fato de que nós fizemos um falso ídolo do sentimento sexual, como um substituto para Deus. Sim. Ouça essa citação de uma seção do texto chamada O Anticristo. J está falando aqui sobre os diferentes tipos de ídolos, e o sexo certamente seria considerado um deles. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança, em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança, e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta, e acrescentar o valor que tu não tens. Ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado à pequenez e à perda. E assim, precisa buscar a força, além de seu pequeno ser, para levantar a cabeça, e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Essa é a penalidade, por não olhares para dentro, em busca da certeza, e da calma serena que te libera do mundo, e permite que tu te coloques à parte em quietude e paz. Agora vocês estão realmente me deixando impaciente. Não tenha medo, caro irmão. Como J lhe diz, esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Ele simplesmente o coloca em uma posição, onde você pode pedir sua herança natural, que é muito maior do que qualquer sentimento corporal que você possa imaginar. Você sabe, antes do curso, eu não teria pensado isso, mas o Espírito Santo realmente está me oferecendo algo melhor do que o sexo. Na verdade, nem mesmo se aproxima disso. Está certo. Ao mesmo tempo, ele não busca privá-lo do que você percebe temporariamente como seus desejos. Falando de seus desejos, Karen não está aqui hoje? Não, ela foi a New Hampshire para fazer compras com sua mãe. Ela vai passar a noite lá com ela. Uma história plausível. Engraçado. Você sabe, eu estava contando a ela, algumas semanas atrás, sobre quando eu era adolescente, e fui a um baile em uma igreja católica. Eu estava dançando uma música lenta, bem perto de uma menina. De repente, uma freira veio correndo, e colocou uma régua entre nós e disse: agora, crianças, vamos deixar espaço suficiente aqui para o Espírito Santo. Eu sempre achei isso engraçado. Sim. A maioria das religiões sempre procurou reprimir a expressão sexual, até chegar a hora de casar, e fazer mais corpos para a igreja, é claro. Dizer às pessoas para reprimir seus desejos inconscientes pré-programados,
É como dizer a um pássaro para não voar. Você se lembra daquele sacerdote farisaico da Igreja Batista, quando você estava na escola secundária, que costumava falar contra os demônios do sexo, enquanto durante todo o tempo, ele estava correndo atrás de todas as mulheres da congregação? Ah, sim, nós o chamávamos de o desprezível, vamos abençoá-las e despi-las. Então, quando você estava na escola, e estava desamparadamente excitado, qual era a probabilidade de você ouvir um hipócrita como ele? Muito pequena. Claro, o que nos leva ao assunto que não é divertido, mas que deveríamos destrinchar rapidamente. Durante os primeiros 750 estranhos anos da existência oficial da Igreja, de 325 até por volta de 1088, não existia algo como uma exigência para o celibato de um padre. Então, o Papa Gregório, que não tinha senso de humor, insistiu que todos os padres se tornassem celibatários, até mesmo aqueles que na época eram casados. É claro que isso traz a questão: o que a decisão de Gregório pode ter tido a ver com J? Ah, nada? Precisamente. Então, durante os últimos mais de 900 anos, os padres tiveram que ser celibatários. Em alguns casos isso foi bom, mas em outros, levou a casos de abuso sexual, que de outra forma não teriam ocorrido, se os padres tivessem uma válvula de escape legítima para seus desejos sexuais. O universo ilusório é um lugar de tensão e liberação. Isso é dualidade. Você vê isso através do que chama de natureza. Você até mesmo o encontra na música. Não é natural fazer alguém desistir de certos tipos de comportamentos, até que esteja, por si próprio, completamente pronto para isso, e nem é necessário, de qualquer forma, no caso da maioria dos padres. E sim, existem abusadores de crianças que não deveriam ser padres, não importando quais sejam as regras. Agora, com o curso, a tensão é liberada pelo perdão, mas até que uma pessoa tenha bastante proficiência nisso, não deveria ser esperado que ela desista da maioria dos seus desejos terrenos. Isso é algo que vem naturalmente, com a maturidade da mente, que está num estágio avançado no caminho do perdão verdadeiro. Até mesmo J nem sempre foi celibatário, e embora ele não precisasse de sexo nos últimos poucos anos da sua vida, ele foi casado durante os 15 anos finais. Como é? Hoje, vocês acham essa ideia incomum. Entretanto, se você estivesse lá, há 2000 anos, o que seria muito incomum, seria um homem judeu da idade de J não ser casado. Foi só 1000 anos mais tarde, que o Papa decidiu que uma pessoa tinha que ser celibatária para ser padre. Só por causa da sua visão deturpada da história, juntamente com séculos de projeção, do pecado e da culpa inconsciente sobre o sexo, vocês agora veem a ideia de J ter sido celibatário como uma necessidade. Ei, eu não ligo a mínima para isso. Pode ser que outras pessoas o façam. Então, vamos mostrar como realmente aconteceu. Toda a ideia sobre o sexo ser uma coisa ruim, nunca veio de Deus, e nunca veio de J. Se você pensar que há algo errado com o sexo, então, também pode pensar que há algo errado em ingerir alimentos. Ambas são atividades normais para um corpo, e qualquer ideia em contrário, foi criada completamente pelas pessoas, não inspiradas espiritualmente. Entretanto, é perfeitamente apropriado para algumas pessoas desistirem do sexo, se elas próprias se sentirem inspiradas a fazê-lo, como uma forma de expressão do que elas realmente são. Sim, eu estive pensando sobre isso recentemente. Diga, com quem J era casado? Com aquela moça, a Maria Madalena? Na verdade, era. Muitos hoje em dia pensam nela como sendo uma prostituta, não que a Bíblia diga isso. Ela não o faz. A Bíblia continha tantas prostitutas, que as pessoas presumiram que Maria Madalena era uma delas. Ela não era. Ela era a esposa amada de J. Acidentalmente, pela lei judaica daquela época, o corpo de uma pessoa morta só podia ser ungido pelos membros da sua família. E se você olhar em seu Novo Testamento, vai descobrir que, embora o corpo de J não estivesse mais lá, Maria Madalena recebeu permissão de ir até a tumba, para ungí-lo. O que isso lhe diz? Muito interessante. O ponto principal é simplesmente que as pessoas têm muitas presunções,
mas J não veio ao mundo para iniciar alguma religião, para que as pessoas pudessem tornar outras erradas, por terem corpos e quererem usá-los. Ele ensinou o perdão, e ainda o faz, para ensinar as pessoas a total insignificância do corpo, e guiá-las à sua verdadeira identidade como Cristos. Então, eu posso viver e perdoar simultaneamente, e é possível ter tanto uma ereção quanto uma ressurreição. É verdade, só que não ao mesmo tempo. Em algum ponto, você vai ter que escolher o corpo, ou o espírito, de uma vez por todas. Falando sobre corpos, realmente não importa quais são as preferências sexuais de uma pessoa, ou o que ela está fazendo. Nesse momento, certas partes do corpo são mais importantes para você, mas nenhuma parte do corpo é realmente mais importante do que qualquer outra. Elas realmente são todas a mesma coisa, na irrealidade. Acidentalmente, isso se aplica àquele seu fetiche. Você quer dizer minha atração pela barriga de uma mulher e por seu umbigo? Sim. Essa fixação é muito mais comum no Oriente Médio. A propósito, você deveria entender que as pessoas fazem associações na mente, mas elas são encenadas no nível da forma, para fazer as pessoas se sentirem de determinada maneira. Algumas vezes, elas são destinadas a fazer você se sentir diferente, e portanto, culpado. Não é geralmente conhecido que existem 2 estágios de desenvolvimento sexual para os corpos humanos. Todos sabem sobre o segundo estágio, que é a puberdade, mas a maioria das pessoas não percebe que as preferências sexuais geralmente são determinadas durante o primeiro estágio do desenvolvimento sexual, e isso acontece quando você é apenas uma criança. Por exemplo, e mantendo em mente que seus pais são um substituto criado para seu relacionamento com Deus, uma criança pode estar brincando perto dos pés da sua mãe, e fazer uma associação inconsciente entre os pés e ela. Então, quando ela atinge a puberdade, descobre que fica excitada com os pés de uma mulher. Sua mãe simbolizou Deus, e os pés simbolizam sua mãe. É apenas uma falsa associação, e substituição depois da outra, e é frequentemente muito simples, mas, então, isso é negado e projetado. Toda a coisa foi decidida antecipadamente, mas é assim que parece ser encenada no mundo. No seu caso, você tem algo com o umbigo de uma mulher. Tudo aquilo que excita uma pessoa sempre aponta para uma idade muito precoce, e para algo que era uma associação, que depois se tornou uma memória inconsciente. Essa associação, então, volta à tona mais tarde, na forma de um desejo sexual específico. Isso faz sentido. Eu me senti diferente algumas vezes por causa disso, e acho que isso é equivalente a se sentir culpado. Obviamente, o perdão é a resposta correta. Sim. Lembre-se, não importa quais sejam suas preferências, o curso não é sobre mudar seu comportamento. Se o seu comportamento mudar, então, seja assim. Se não mudar, não se preocupe com isso. Você pode nem mesmo querer isso. O importante é entender sua total inocência. Obrigado. Falando sobre associações, um homem faz uma conexão entre o céu e o útero da sua mãe. Essa conexão também existe para a mulher, mas aparece mais na forma de um homem querendo entrar dentro da mulher, e, algumas vezes, a mulher desejando isso também. Isso explica por que um homem nasce através da vagina da mulher, e então passa o resto da sua vida tentando voltar para lá. Estou feliz que você tenha dito isso. Falando de preferências, como pode um muçulmano do Oriente Médio ter 4 esposas, e nós, americanos, termos apenas uma? Na verdade, vocês têm permissão de ter 4 esposas nesse país, só não todas de uma vez. Ah, sim, talvez seja mais divertido dessa forma. É melhor continuarmos. Estou me metendo em encrencas aqui. Você, Gary. Nunca. Ei, Pursa, você tem algum conselho para as mulheres sobre sexo? Sim, tenham cuidado com a serpente de um olho só. Engraçadinha. Mais alguma coisa? Você não tem que se preocupar com as mulheres e o sexo. Elas falam umas com as outras sobre isso, é praticamente um culto. Não tendo vírus macho, elas geralmente ajudam umas às outras. Mais uma vez, em algum ponto, tudo volta ao perdão. Você sabe, eu sempre pensei que quando ficasse mais velho, iria me estabelecer e ter 3 filhos. Você sabe, um de cada vez, e criar uma família. Agora não tenho certeza.
Tenho a impressão de que todos os relacionamentos especiais dependem de um passado e de um futuro, assim como acontece com todo julgamento. Não estou dizendo que acho que exista algo errado com as crianças, apenas que não tenho mais certeza sobre a necessidade de tê-las. Continue a se unir com Deus, Gary, e receberá orientação sobre esse assunto. No final das contas, um Salvador do mundo se une com Deus, da mesma maneira que uma freira se casa com Jesus, mas não é necessário que você faça isso, exatamente nesse momento, se não estiver pronto. Se isso ajudar, Gary, você já é pai. Quem disse isso? Eu nego tudo. Eu não quero dizer esse tipo de pai, companheiro. Quero lembrá-lo sobre essa afirmação interessante, no livro de exercícios. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação, para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele. O que ele cria não está à parte dele, e em lugar algum, o pai chega ao fim, para dar início ao filho, como algo separado de si mesmo. Legal. Você está dizendo que eu vou mesmo chegar a ser exatamente como Deus quando estiver no céu? Sim, exatamente como ele. Isso vai ser impressionante, não vai? Você entendeu. Continue se preparando com seu perdão, e quando estiver pronto para voltar ao seu estado natural, estará lá, com Deus. Essa é a sua promessa, não apenas a nossa. Conforme J continua, para instruí-lo na mesma lição do livro de exercícios. Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra, deixada por um momento, sobre um mundo agonizante. Libera a tua mente, e contemplarás um mundo liberado. Então, irmão, você tem mais alguma pergunta antes de voltarmos para o lugar de onde viemos? Nada em que eu possa pensar nesse exato momento. É engraçado como as coisas ficam quando são colocadas na perspectiva correta. Quando eu era um garoto, costumava pensar que minha geração era muito mais legal que a dos meus pais. E meus pais eram músicos. Agora, consigo ver que cada geração pensa que inventou a música e o sexo, e que seus pais não são legais. Antes de se dar conta disso, eles já tiveram um bando de filhos que crescem, e pensam que eles inventaram a música e o sexo, e que seus pais não são legais. Muito observador. É tudo uma questão de estilo e hormônios. A ideia real por trás disso, que é a ideia de separação do ego, permanece a mesma. Seu trabalho é substituir essa ideia, com o amor do Espírito Santo. Sim, e acho que eu avalio agora o quanto a mente é poderosa, até mesmo no nível da forma. Eu estava lendo nos jornais que as meninas estão mostrando sinais de puberdade em idade mais precoce. Os cientistas estão procurando razões físicas, como genética e ambiente social. O que seus métodos nem os deixam considerar é que a mente é responsável por isso, e que bombardear todas as pessoas com imagens sexuais, apenas porque é a melhor maneira de vender mercadorias, é realmente provocar mudanças nos corpos das crianças. Não estou dizendo isso para justificar um julgamento sobre sexo, mas acho que isso mostra que a mente dirige o corpo, não a genética, o ambiente, ou a evolução. O que você está dizendo é verdade. A identificação com o corpo reforça a si mesma, e a identificação com o espírito libera o corpo. Cada pessoa tem que fazer sua escolha pessoal. Perdoe as figuras do sonho, meu irmão, e sua recompensa será seu ser. Talvez seja melhor deixar você com uma afirmação do texto, que vai lembrá-lo de seu caminho para casa. Vamos vê-lo por volta do Natal. Até lá, lembre-se do seu propósito, que é o do Espírito Santo, e lembre-se dessas palavras. Do mundo perdoado, o Filho de Deus é facilmente erguido ao seu lar. E lá ele tem o conhecimento de que sempre descansou ali, em paz. Mesmo a salvação, tornar-se-á um sonho, e sumirá da tua mente. Pois a salvação é o fim dos sonhos, e com o término dos sonhos, ela não terá mais significado. Quem, desperto no céu, poderia sonhar que jamais houvesse qualquer necessidade de salvação?